Normalmente as crianças começam a pronunciar as primeiras palavras no primeiro ano de vida. Mamãe, papai, bola. Quando há um retardo nesse processo, aí os papais têm que investigar. Eu vou conversar com a doutora Gabriela Pinheiro, ela é fonoaudióloga. Vamos falar sobre a fala dos bebês. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, primeiro ano já vem aquelas primeiras palavras, né? Mas antes disso, a criança já começar a balbuciar, aquelas primeiras sílabas. É assim o processo natural? Isso mesmo. A linguagem se dá desde o nascimento da criança realmente. O primeiro contato, ela já vai criando essa linguagem, nos primeiros meses, o sorriso, tudo isso é linguagem, para ir preparando a criança para a fala. Então existe a linguagem compreensiva, que ela está entendendo tudo que os pais, que os familiares estão repassando, para a partir do primeiro ano de vida ela expressar. Então a linguagem oral, normalmente a partir do primeiro ano, as primeiras palavras realmente. E a linguagem ela é um marco no desenvolvimento, assim como outros marcos, como andar. Então a família espera muito essa linguagem oral. E o balbuciar a partir de 6 meses? Isso, o balbucio a partir dessa idade. Agora as mães têm que dar agregar um símbolo a isso. O balbucio começa mamamá, aí a mãe dá um símbolo. A mamadeira, filho, que você quer. Então, a gente já vai agregando para essa linguagem se fortalecendo, tá certo? Para a criança começar na cabecinha dela, juntando esse balbucio e daí já... Por isso que algumas crianças, elas já começam a falar um pouquinho antes. Por quê? Porque a família agrega esse símbolo a ela. Realmente, doutora, esse estímulo é tudo, né? Até porque eles entendem muito mais do que a gente imagina. São muito inteligentes. Então, quanto mais a criança é estimulada, mais ela fala, e essa fala acontece de forma mais rápida. Deixar um alerta até para as mães que não têm muito contato com as crianças que ficam muito com o babá, para fazer com que as babás também estimulem, né? Isso mesmo. A gente sabe que hoje as mães precisam trabalhar realmente. E o que a gente faz? Orienta, muita orientação. Evitar o tempo excessivo em televisão, tá certo? Se for assistir, se for necessário por algum motivo que ela assista a televisão, que seja direcionado e na companhia de alguém. E quando termine de assistir o programinha que ele goste, a babá possa dizer, você gostou? O que passou? Então possa estar trabalhando esse filminho para que de alguma coisa ele sirva. Realmente, estimulando a criatividade, fazendo a criança pensar, reviver. Isso, contação de história. No final do dia, ver se ela lembrou de alguma coisa que passou. Tudo isso vai estar estimulando a memória, vai estar estimulando a linguagem. Essa contação de história e de fatos que aconteceram no dia para a criança é muito importante. Tem até muitos joguinhos hoje, muitos brinquedos que estimulam isso também, né? Isso, em iPads, né, em tablets. E as crianças gostam. Deus, doutora, crianças com 1 ano já sabem pegar no tablet, já sabem manipular, já sabem mexer no iPhone. Isso mesmo. E a tecnologia está aí para isso. E o que é que nós, pais, devemos fazer? Ter o controle da situação. Deixar, mas estar sempre no comando de tudo, realmente. E procurando esses programas que estimulam. Tem vários programas realmente de linguagem para eles estarem aprendendo isso. Os pais devem se preocupar. A criança já está completando quase 2 anos, perto dos 2 anos, não fala ainda, muito silenciosa, não se mostra, enfim, que está evoluindo nessa questão. Em que momento o pai deve se preocupar e procurar ajuda? Pronto. Normalmente com 24 meses, que a criança não fala nada, os pais devem ficar em alerta. O que a gente recomenda, nós fonoaudiólogos? Que ele perceba se a criança tem um entendimento de tudo. Filho, pegue o sapato da mamãe, ver se ele pegou realmente o sapato. Filho, pegue isso para mim. Quando toda a compreensão está preservada e chega aos 30 meses, que sejam 2 anos e meio e a criança não falou, é hora de procurar uma avaliação fonoaudiológica. Isso não acontece para as crianças
crianças que já têm uma síndrome, já têm um diagnóstico neurológico, essas crianças não. Algumas síndromes cursam com o atraso de fala, então algumas crianças desse tipo devem iniciar bem antes, para aí a gente já ir trabalhando para eles falarem na idade correta. Então, quando não há nenhuma patologia, nenhum problema, e a criança não fala, com certeza é a falta de estímulo. Com certeza é a falta de estímulo, é a privação, é muito tempo na televisão, é o pouco contato com outras crianças, e aos 30 meses a mãe deve procurar ajuda, pelo menos uma avaliação, e ser orientada para ver se a criança precisa de intervenção ou não. Qual é essa intervenção? A intervenção fonoaudiológica se dá pela avaliação. A avaliação é realizada por testes padronizados e protocolos também não padronizados, algumas escalas de desenvolvimento e observação comportamental. Como essa criança ela não tem linguagem oral, a gente realiza observação comportamental, que é o modo mais natural possível, pode ser até no domicílio ou mesmo no consultório com a família, e escalas de desenvolvimento, que são escalas internacionais já validadas aqui no Brasil, para comparar a criança avaliada com as outras crianças dos determinados locais das escalas. Normalmente, quando o problema é o retardo na fala, essas terapias elas têm obtido um bom resultado? Tem obtido um resultado importante e assim a curto prazo, porque a gente percebe que a orientação familiar perpassa durante toda a terapia e os pais agindo de forma diferente e as condutas realizadas de forma diferente, o sucesso é garantido na terapia. Tá. E deixando um pouco de lado o atraso na fala, quais são os problemas que podem acontecer na fala, sem ser a questão do atraso? Pronto. Existem outras questões que podem vir junto até com o atraso de fala, que são as disfluências, a gagueira. A gagueira infantil é muito comum, principalmente nesse início de fala, porque ela inicia uma produção de vocábulos muito grande. A criança com 1 ano, ela pronuncia 10, 20 vocábulos. Com 2 anos já sobe para 400, 500, então ela aprende em pouco tempo uma quantidade enorme de palavras. E isso aí, o processo se dá de uma forma tão forte que a criança começa a gaguejar. Aí isso, o que a gente faz na terapia? Orienta a mãe que até 6 meses de gagueira é considerado fisiológico, quando passa disso, realmente necessita de intervenção, e que as crianças que gaguejam, elas não devem ser corrigidas ou rotuladas no momento, então deve ser feito de uma forma bem natural com a família, e isso é muito importante, que seja de forma natural, para que não crie uma barreira para a terapia. Possível, até para que a criança se desenvolva em casa, na escola, saiba se comunicar, porque a comunicação é tudo, né, doutora? É tudo. E fora a gagueira existem outros desvios, né? Fonéticos e fonológicos, as trocas, né, fonêmicas, que aí a gente já vai para dislalia, e isso mesmo, a dislexia, os distúrbios de aprendizagem, os distúrbios de leitura e escrita, né? E tudo isso, algumas dessas crianças, elas já têm um atraso de fala com um pontinho de interrogação. Então, por isso que essas crianças de atraso de fala, elas precisam de uma intervenção, de uma orientação. Porque mais na frente pode vir essas outras alterações e a mãe pode se perguntar, doutora, ele já acostumou a falar, será que pode ser disso? Existem coisas que podem ser ligadas, realmente. Muito bem, doutora. Muito obrigada, então, por esses esclarecimentos aqui no Checkup. Eu que agradeço.